Deixa eu ver. Pelo que eu entendi. Olha, cuidado aí, ó. Olha para baixo. Todos, Vera, Thaís, precisa desligar o teu microfone, tá? Desculpa. Eu não sei se eu entro também, ingresso aqui pelo computador. Né, que a gente tá. Tá. Então. Então, boa tarde a todas e todos. Nós estamos, nesse momento, iniciando o nosso evento de hoje, que vai abordar... Só um momentinho aqui. Que vai abordar, então, boas práticas restaurativas no contexto da pandemia. Nós temos aqui alguns profissionais e algumas profissionais convidadas para falar conosco. A nossa dinâmica do evento é similar às demais que nós já realizamos. Teremos, então, a inscrição, que em seguida será enviado o link no chat. Vocês poderão se inscrever no evento para fins de certificação. E as perguntas podem ser enviadas a qualquer momento também no bate-papo. Então, para começar, vou apresentar aqui brevemente, né, os nossos colegas que podem complementar a apresentação. Mas nós temos a Thaís Prestes Veras, advogada colaborativa, professora universitária, mediadora, facilitadora e instrutora de círculos de paz. Alfredo Fux, mediador, instrutor de cursos de formação de mediadores judiciais, instrutor e facilitador de círculos de construção de paz e mediações vítima-ofensor. Facilitador do programa Círculos de Conversas da Justiça Federal, conselheiro do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. E temos a Angélica Serdotes, doutora em Direito, professora universitária e advogada. Temos também conosco o Diego da Rosa Leal, enfermeiro e professor, saúde da família, constelação sistêmica, reiki e outras práticas PIC são temáticas que ele trabalha e atua no NAFSF, Cabralha e Programa de Promoção de Saúde Integral. Agradeço a presença de todas e todos, e principalmente dos nossos convidados, e passo a palavra para a Thaís, então, iniciar esse debate que vai, com certeza, ser muito produtivo nessa tarde e início de noite. Até logo. Uma boa tarde. Alegre, né? Gostaria de agradecer o convite e o encontro com a professora Elisângela e essa oportunidade. O nome é Thaís. Parece que deu uma travada no internet ali, né? Essas coisas acontecem nas piores horas possíveis, né? Por que será que é assim? Lei de Murphy. É verdade. Acho que a Thaís nem nos ouve, porque a imagem dela está travada e o som dela também não se ouve mais. Eu pergunto se algum colega, se o Alfredo, o Diego ou a Angélica gostaria de assumir esse momento. Bom, aproveitando que eu sou colega mediadora da Thaís, né, vou dar uma mãozinha aqui, os colegas, por favor, me ajudem também. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vim lá do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo, né, e nesse momento eu estou num evento de 3 dias na Justiça Federal de Santa Catarina, estou em Florianópolis. E quem diria que eu estaria no mesmo dia em Chapecó? Olhem só o que a tecnologia faz para a gente, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, bater uma
bater uma bolinha, fazer uma conversa bacana sobre esses temas tão importantes que é justiça restaurativa, violência e ambiente universitário. Passo a palavra para a Angélica. Boa tarde a todos, me chamo Angélica Serdotes, como a professora Elisângela já me apresentou, sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul, terminei meu doutorado em mediação de conflitos ambientais na perspectiva de Luiz Alberto Vará no ano de 2021, ano passado, e esses temas que envolvem justiça restaurativa, justiça consensual, e também círculos de paz, e todas essas atividades em que dissemina a cultura da paz são bastante importantes, né? E dentro da minha vida acadêmica, eu tive como experiência a mediação de conflitos familiares em projetos de extensão, nos quais eu coordenei na instituição que eu trabalhei até 2020. Desse sentido, então, antes de passar, não sei se a Thaís está conseguindo ali, né? Mas a minha ferramenta, de onde eu tento trabalhar os conflitos, é a mediação. Eu tenho essa experiência dentro de um projeto de extensão do qual eu coordenei de 2009 a 2017, que o meu projeto ele foi intitulado Mediação de Conflitos Familiares, o afeto como melhor alternativa na gestão desses conflitos, com acadêmicos do curso de Direito, porque a minha formação é Direito, e uma das coisas que me chama mais atenção em qualquer relação, seja interpessoal, seja acadêmica, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, é a questão do afeto que eu venho trabalhando com esse autor, que é Luiz Alberto Vará, que ele traz uma perspectiva de que o amor é indispensável em todas as relações, desde que seja um amor que cuide, um amor que respeite. E aí, no ambiente acadêmico, eu vejo isso muito nas relações entre os colegas discentes, colegas docentes, e todos aqueles que estão envolvidos no ensino e aprendizado. O que me chama atenção é que atualmente nós estamos vivenciando, né, e umas situações bastante difíceis de serem geridas muitas vezes pela falta deste respeito, pela falta desse cuidado um com o outro, que é o que Luiz Alberto Vará traz. A necessidade de que nós tenhamos que cuidar e respeitar o outro dentro das suas particularidades, dentro daquela história que cada um tem, da sua história de vida. E quando a gente fala em violência, né, violência doméstica, que é o tema proposto aqui, não é o que eu trabalhei na minha tese, mas eu entendo que ainda nós vivemos em uma sociedade bastante machista, e isso precisa sofrer uma mudança, né, a gente precisa de políticas públicas nesse sentido, nós precisamos ter profissionais que se preocupem e que busquem alternativas para melhor trabalhar na área da educação. Eu acredito muito na educação como uma ferramenta de transformação, e Vará trazia a mediação de conflitos como um instrumento, uma ferramenta de transformar esses conflitos em algo positivo e amadurecimento na vida das pessoas, desde que as pessoas estivessem dispostas a buscar esse amadurecimento, porque o conflito muitas vezes a gente sempre vê como negativo, né, no primeiro momento. O Vará, ele diz que não necessariamente o conflito será negativo se esse conflito trouxer a possibilidade das pessoas envolvidas amadurecer e aprender e ter qualidade de vida a partir da gestão deste conflito, porque o problema não seria propriamente o conflito, mas sim a forma como esse conflito é gerido, ele é administrado, porque o conflito ele é inerente nas nossas relações, né? A gente que convive em sociedade, a gente tem pessoas com opiniões diferentes, só que nós precisamos manter o respeito, e eu acho que o ponto crucial é isso, é manter o respeito, embora com opiniões diferentes, embora com posicionamentos diferentes, e a gente vê, então, atualmente, uma disseminação de ódio nas redes sociais,
agressões. Eu fico, às vezes, não sei se vocês concordam comigo, mas eu fico bastante chocada de ver essas agressões, essas palavras colocadas nas redes sociais, nas postagens das pessoas, seja na esfera, aqui não me julguem na questão, mas uma questão bastante recorrente atualmente é a questão política, né? A questão também do racismo, a questão da mulher propriamente, né? A mulher, às vezes, sendo postagens e palavras que desvalorizam o ser humano enquanto gênero, enquanto orientação sexual. E nós estamos em uma sociedade que nós precisamos desenvolver o afeto e o respeito, independente de raça, de cor, sexo, idade, porque todos, a própria Constituição Federal, eu me volto à questão jurídica, no artigo 5º da Constituição Federal, vai dizer que todos são iguais perante a lei. Então, o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. E legalmente nós temos essa proteção, uma lei que é a lei fundamental, a nossa lei maior, que é a Constituição Federal de 1988, promulgada em 5 de outubro de 1988, e que as pessoas precisam, independente de ideologia política, independente de questão religiosa, né, porque nós vivemos num país laico, e isso também é importante salientar, né, nós precisamos respeitar as questões religiosas também, e as pessoas provocam situações, muitas vezes, de desentendimento por falta de amor, por falta de respeito, por falta de compreensão do outro enquanto outro. Então, o Luiz Alberto Vará trabalhou muito com a questão da alteridade, ou seja, tentar buscar dentro do meu eu, né, me colocar, eu não sei se é exatamente isso, mas no lugar do outro, né, como que eu gostaria de ser tratado, respeitado, por que será que eu estou agindo dessa forma? Como que eu posso compreender essa atitude, mas de uma forma dialogal, de uma forma respeitosa, de uma forma em que as pessoas possam ter diálogo ao invés de conflitos mais agressivos, né? Porque discordar é algo comum. Provavelmente, se nós estivermos aqui, nós todos, né? O professor Diego, o professor Alfredo, o professor Elisângela, a professora Thaís, provavelmente, se nós, nesse círculo aqui que nós estamos, em algum assunto, em alguma coisa, nós vamos discordar um do outro, né? Mas não significa que nós não vamos nos respeitar, não vamos nos amar, né, como irmãos, como pessoas que precisamos desse tratamento, que precisamos estar interligados por algo que é muito maior dentro de todo esse universo que eu digo, né, que é o afeto, que é o respeito. E isso eu tenho 2 filhas, eu tenho uma de 8, que vai fazer 8 em dezembro, e uma de 19, e eu tento sempre mostrar a elas que a vida, ela tem um valor muito grande em como viver dentro de uma sociedade, e que todos nós devemos nos respeitar, e que esse respeito independe de sexo, de cor, de idade, de orientação sexual, que esse respeito independe de qualquer coisa, porque todos, dentro dessa perspectiva, todos nós somos, acima de tudo, seres humanos. E não só respeitar o ser humano, né? Porque eu também trabalhei num grupo de estudo de direito dos animais, aqui da Universidade Federal de Santa Maria. O autocuidado, não só consigo, mas com todos os seres vivos, né? Tanto seres humanos como não humanos. Fala. Vamos fazer rodar a palavra. Perfeito. Então, gostaria só de agradecer o convite, dizer que é um prazer, né, dentro de tudo isso. Todo mundo aí eu vou passar a palavra então para o Alfredo. O pessoal está me sinalizando que a minha fala, o som não está muito bom. Depois eu retorno, acho que vou trocar de fonte, passo a palavra para o Alfredo, mas desde já, enquanto eu posso falar, eu gostaria de dizer que atuo na parte de justiça restaurativa, no que tange a gênero,
né? E círculos entre vítima e ofensor, e também GRG, grupos reflexivos, e vou tentar trocar de fonte, tá bem? Eu vou pedir licença e escusas. Mas vamos conduzindo o diálogo. Obrigado, Thaís. Bom, como eu já fiz a minha apresentação, a Angélica também, né, Angélica? Eu acho que podemos passar para o Diego, então, e assim a gente vai fechando os círculos de conversa. Muita gratidão, professores, muita gratidão a todos os participantes em casa. É uma gratidão grande, mesmo difícil de definir essa coisa de falar sobre a paz. Eu sou enfermeiro, eu sou natural de Caxias do Sul, sou graduado na Universidade Federal de Santa Maria, já estou morando aqui na Bahia desde 2002. Então já virei baiano, né? Sou um baiúcho agora. E Santa Cruz Cabrália fica ao lado de Porto Seguro, aqui, 15 quilômetros. É a cidade onde fica a Coroa Vermelha, onde foi o primeiro encontro intercultural, interreligioso, com a chegada da Esquadra de Cabral. É um lugar muito, muito especial. Quem quiser, venha conhecer, visitar Porto Seguro, passa em Cabral, visitar a gente, para vocês entenderem como começou essa coisa da paz na praia de Coroa Vermelha. Muito bacana sentir essa energia de Coroa Vermelha. Nesse movimento, hoje eu trabalho aqui na Prefeitura de Cabralha há vários anos, mas conheci a professora Thaís Veras, apesar da gente ter se encontrado em Santa Maria, veio se conhecer melhor aqui na Bahia mesmo, dando aula em Eunápolis. Nós dois, enquanto extensionistas nos projetos de extensão, nós compartilhamos um trabalho muito bonito e fizemos muitas trocas, onde ela nos apresentou, então, a justiça restaurativa e a justiça sistêmica, já que ela era orientadora de TCC, eu também, e eu no curso de enfermagem, ela no curso de direito, e a gente fez essas trocas e os alunos ganharam muito com isso, e algumas pessoas até se enveredaram nessas sendas aí. E nós tivemos a bem-aventurança de ter um desses projetos de extensão que se transformou num programa social, um projeto que abençoa muitas pessoas através da internet, inclusive os círculos de paz, que são promovidos. Eu já trabalho mais com a comunicação terapêutica da enfermagem, com a constelação sistêmica, com a terapia comunitária integrativa, terapia integrativa indígena, e tive algumas experiências com a professora de participar nos círculos de paz que ela promoveu. Ela também sugeriu formas de desenvolvermos círculos híbridos, juntando um pouco da justiça restaurativa, as práticas restaurativas com as práticas sistêmicas, as práticas integrativas, enfim, reunindo tudo e fazendo uma boa feijoada, né? Já que a gente está na Bahia, a gente faz uma feijoada com chimarrão e fica tudo gostoso, fica tudo certo. Essa coisa de trabalhar com a realidade da violência é muito, muito forte para mim. Desde 98, quando eu fui bolsista em vários setores lá no Hospital Universitário de Santa Maria, eu passei, inclusive, na Unidade de Saúde Kennedy e na Unidade Paulo Guedes, da psiquiatria. Então, eu já tenho essa trajetória em saúde da família e saúde mental desde 98. Já estou escrevendo um livro já, para poder publicar depois que eu me aposentar, porque é coisa, né? No CAPES, eu trabalhei 10 anos aqui no CAPES de Cabralha, enquanto acompanhava os estagiários também nos outros CAPES de Porto Seguro. E agora eu trabalho no NASF há 3 anos. É muito difícil a gente ficar uma semana que não atende um caso de violência. Essa semana em especial teve um caso de violência de uma jovem ontem, que traz uma mensagem muito forte sobre tudo que está sendo trazido aqui hoje. E hoje de manhã eu estive para o cuidado dos cuidadores que o NASF faz, com a nossa procuradora jurídica, a doutora Luana, na Prefeitura de Cabralha, onde ela traz uma mensagem muito forte de cultura de paz para ser transmitida não só para os nossos pacientes presenciais, mas o nosso grupo da internet, que tem muita gente que participa. A gente tem as comunidades no WhatsApp, no Telegram e também no Facebook. Opa!
Nós continuamos te ouvindo, Diego, né? Não sei certo, foi só o vídeo que caiu. Foi só o vídeo que caiu. Então é isso, eu queria passar assim que essa coisa da cultura da paz e das boas práticas são passadas por muitas pessoas, claro, na internet, mas ainda são poucas pessoas, né? Eu sou um defensor do SUS, né? Eu trabalho com a defesa da integralidade, universalidade, equidade, e do jeito que eu converso com todo mundo para tomar vacina, né? Eu converso com todo mundo para tomar uma vacina de paz. É uma vacina de paz que eu acho que foi muito bem sintetizado pela professora Angélica. Eu acho que a gente tem um projeto aí em parceria com o Sejusc, lá no fórum, e está trabalhando essa mediação de todas as formas possíveis e imagináveis, porque esse conflito, né, como foi dito a professora Vará, ele tem a linha de raciocínio, o Hellinger das constelações também tem, e ele escreveu um livro que é o Conflito e Paz. Então, poxa vida, conflito e paz faz parte da natureza, faz parte do dia a dia, a gente vê isso na acupuntura, né, na medicina chinesa, a gente está na natureza, a violência, mas como que eu lido com isso? Como que eu convivo com isso? Como que eu me ajusto e eu me adapto com isso? É o nosso desafio hoje, é isso que eu quero trazer nesse início de conversa. Gratidão. Então, nós temos aí a Thaís, já está conectada, Thaís, como é que está? A gente consegue continuar aquela conversa contigo? Vocês conseguem ouvir melhor? O teu áudio está cortando bastante. O teu áudio está cortando. Eu não sei se tu tem acesso aí a um computador com cabo de rede, talvez funcione melhor. Tenho. Eu não sei se está muito longe do aparelho do Wi-Fi. Então vamos fazer assim, eu vou pedir que eu vou migrar ali para o computador e vou pedir que a colega conduza a roda. Agora que o pessoal já começou a falar onde atuam, né? E quem sabe desde já trazer sugestões sobre pesquisa, ensino e extensão com essas boas práticas restaurativas, né? Conseguem me ouvir bem? Sim? Eu queria falar também, como é alusivo, vou aproveitar que está fluindo. É alusivo, eu acho que a universidade ela tem um papel muito bacana no tripé, ensino, pesquisa e extensão no que tange esse tipo de violência. Eu creio que a sala de aula ela é muito potente para prevenir violência, né, e para dar apoio a pessoas vítimas de violência. Existem diversos projetos que podem ser feitos através da extensão. Eu recentemente tive um projeto aprovado perante a Universidade Federal de Santa Maria, que se chama Circulando, né? E vai ser sobre práticas restaurativas, vai ter um cunho mais conteudista, e de modo que, quando for ser desenvolvido, a gente possa propiciar esse tipo de ferramenta para todos os cursos, né? Tanto da área do direito, como da área da educação, como da área de saúde, porque a gente não deu um conceito de boas práticas e não falou o que é essa justiça restaurativa. No início, quando eu estava falando e caiu a conexão, infelizmente, a gente colocou que a justiça, na sua grande maioria, no dia a dia, ela é mais combativa, né? As pessoas não se utilizam muito do diálogo, então ela é uma justiça mais retributiva. Esse grupo é um grupo voltado, por isso nos reunirmos, uma justiça mais dialogativa. Ela propicia restaurar laços. E muitas vezes não é só restaurar, é também transformar relacionamentos. Então é importante que a gente veja que nessa temática proposta de hoje e o papel da universidade, a gente sim pode estar trabalhando com violência de gênero. Temos a questão do machismo estrutural,
né? A banalização da violência diária, que pode ser no trato, isso não é generalizado, mas a gente trabalha com casos assim, né? Onde tem assédios, onde tem várias questões que são inconvenientes para com a mulher, entre colegas, entre professor-aluno, aluno-professor, onde a questão de gênero, ela tem tem esse enfoque, assim, né, de violência. Depois eu creio que o Alfredo possa nos subsidiar dessa questão de vítima-ofensor. Mas só para dizer assim, ó, como é um bate-papo hoje, e a gente vai se colocar depois à disposição de material de apoio para quem começar a se interessar pelo assunto, o ambiente universitário, ele pode, sim, a gente aparelhar pessoas ensinando essas ferramentas de modo que possa ser usado, por exemplo, dentro da sala de aula, onde tem algum tipo de relacionamento, assim como são utilizados nas escolas, entende? Quando tem violência, quando tem criminalidade, e daí quando você se subsidia desse tipo de ferramenta, que no nosso caso a gente utiliza bastante círculos de paz, da Kay Pranis, ou comunicação não violenta, isso está comprovado cientificamente, né? A gente trabalha vários autores, assim, o quê? Que pacifica o ambiente, se não pacifica, reduz o dano, né? Empodera isso, né, através de grupos reflexivos de gênero. Então, é importante que a gente vislumbre cada cidade, por exemplo, que abarca a questão da justiça restaurativa. Então, inclusive, tem uma juíza que é referência nacional no que tange a violência de mulheres, né? E acolhe essas mulheres que sofrem violência doméstica, acolhe as mulheres e também traz Eu acho que caiu de novo, né? Bom, eu vou aproveitar, deixa aqui então. Desculpa, assim, ó, eu não posso, desculpem, eu não posso falar o provedor para não dar dano moral, mas faz parte, tá? Segue o baile, gente. Bom. Já troquei, já aumentei. Vocês conseguem? Podemos seguir contigo, Alfredo? Vamos um pouquinho comigo, aí daqui a pouco a Thaís retorna. Pode ser? Muito obrigada. Pode ser. Thaís, a gente não está mais conseguindo te ouvir, está cortando. Okay. E agora, então, o Alfredo vai usar a palavra, fazer uso da palavra. Bom, eu vejo essa questão da violência de várias formas, né? Primeiro, a minha esposa é analista de TI. É uma área dominada por homens. Ela veio de uma cidade aí próximo, não é longe de Chapecó, é Caçador, onde eu vivi por 10 anos, onde eu a conheci, casei, construí casa e tive os meus filhos, e depois que eu fui embora novamente para o Rio Grande. Então, ela é catarinense, meus filhos também, todos do meio oeste. Fiquei muito feliz o tempo que eu estive lá. Mas é uma cidade, né, com as suas limitações, né, em todos os sentidos. Apesar de ser muito, muito boa, gostei muito de viver lá. Onde moram os meus sogros, né, os avós dos meus filhos, então eu tenho lembranças e ligações muito queridas em Caçador. Mas o fato é que ela, claro que sofreu violência moral no ambiente escolar. Numa turma de 30, eram 2 moças só. E
essa violência é estrutural, os professores, enfim, até os colegas não tanto, mas sempre tinha. Depois, ela, para se colocar no mercado de trabalho foi muito difícil, muito, muito difícil, e ela nunca conseguia se colocar em pé de igualdade com seus colegas homens, que muitas vezes menos preparados do que ela, tecnicamente falando. Então, essa é uma questão que eu vivo. Cada dia que eu vejo ela trabalhar, cada dia que eu enxergo ela no trabalho, exercendo a sua atividade com uma maestria espetacular, eu vejo isso. Eu vejo pelo que ela passou e pelo que ela ainda passa, porque a nossa sociedade tem isso, né? É estrutural mesmo. Por outro lado, durante as minhas atividades restaurativas dentro da justiça, eu me aproximo muito da academia. Por exemplo, quando tem algum círculo muito complexo, um círculo de construção de paz, alguma prática restaurativa mais complexa, eu procuro trazer acadêmicos ou professores ou alunos de alguma área que possa auxiliar aquele círculo de conflito. Então, não raro, alunos e professores do curso de psicologia, por exemplo, dão apoio. Né? E de outras áreas também que possam ser úteis, né? Assistência social, enfim, sem falar no direito, mas em outras áreas, pedagogia. Olha, não tem restrição a participação de acadêmicos nos nossos círculos. É muito bacana. Eu tenho até uma parceria com uma universidade local lá em Novo Hamburgo que nos dá esse apoio, digamos assim. Então, é um outro lado bacana, onde a academia encontra a justiça restaurativa. Quero deixar para vocês um exemplo de como a gente pode atender restaurativamente questões no ambiente escolar. Eu não vou falar na universidade propriamente dita, mas eu também atuo fora do judiciário, eu atuo no programa municipal de justiça restaurativa conduzido pelo Poder Executivo, pela Prefeitura. E é muito bonito esse programa. E a gente atua basicamente nas escolas municipais. E agora estamos montando um programa para atender os meninos do CASE de Novo Hamburgo. Bem, fomos chamados a atender uma escola e na turma do 6º ano estavam com problema de bullying. Muito comum, em todos os níveis. E aí nós organizamos, então, a nossa participação em 3 encontros. 3, acho que quintas ou sextas-feiras, nós íamos até a escola e para fazer o círculo com aquela turma do 6º ano para tratar sobre o tema. E fomos lá, organizamos o roteiro, muito lúdico, muito bacana e tal, e colocamos o assunto na roda e ninguém falou nada. Uma turma de 35, 40 alunos, ninguém falou sobre o assunto. Bom, passou. O círculo é voluntário, né? Participa quem quer. O poder da palavra também é voluntário, fala quem quer. Então, eles não falavam. E quando não falava, o outro não falava também. Eles tinham um código entre eles. E aí, se foi o primeiro dia e nada aconteceu. Veio o 2º encontro, nós tentamos organizar outras brincadeiras, outras coisas, música, atividade, desenho, enfim, indo para aquele tema, colocamos o tema em pauta e ninguém falou nada. Ninguém se manifestou. Puxa vida, mas onde é que nós estamos errando? Chegou o 3º e último encontro e novamente nos esforçamos ao máximo de criatividade para tentar com que os alunos, então, conseguissem conectar com o tema e falar sobre o assunto. E se passou das 2 horas, se passou 1 hora inteira e nós entramos na última hora do último encontro e a turma
estava dispersa, eles não queriam saber daquela coisa de roda e não tinham mais paciência para o objeto da palavra que rodava, e nós deixamos o caos tomar conta. E aí, faltando uma meia hora para encerrar, tinha um grupinho falando num canto, e eu cheguei para eles, uns 3, 4 alunos, e eu cheguei para eles: escutem essa coisa do bullying aí, né, na turma de vocês. Como é que é esse negócio aí? E aí eles disseram: não, aqui não acontece isso. Mas, conte-me mais sobre isso. Eles deram risada e começaram a falar baixinho para mim, não sei o que acontecia, o que não acontecia, por que isso, por que aquilo, quem eram as vítimas, por que aquilo acontecia. E os outros alunos que estavam em volta começaram a parar a conversa deles, a bagunça deles, para ouvir o que estava acontecendo. E quando a gente menos esperou, estava todo mundo em círculo conversando sobre o assunto. Eu não vou esquecer nunca esse círculo, porque eu achei que tudo ia dar errado, que nós não íamos conseguir. E ao final foi um círculo muito bonito, né? E fomos convidados para voltar uma quarta vez, para aí sim fazermos um fechamento sobre isso. Foi muito bacana, muito produtivo. Então, se a gente consegue fazer isso numa turma de 6º ano, o que a gente não consegue? Esse é um exemplo do que a gente consegue trabalhar, né, criar conexões sobre um assunto tão importante, que é o bullying com os jovens, né, que é uma violência, né? E aí o bullying entra todo tipo de violência, né? Racismo, sexismo, orientação sexual, enfim, né, tudo entra no bullying. E a gente consegue trabalhar e atender esses jovens, né, desmistificar algumas coisas, e tudo vem deles. Eles têm a resposta lá com eles, a gente precisa só fazer essa ponte de comunicação. Então, trago essa primeira experiência aí para a gente ter um gostinho. Passo a palavra para a Angélica. Na minha experiência enquanto advogada e buscando alternativas para a gestão de conflitos, eu já escutei vários depoimentos de mulheres que sofreram violência doméstica, né? E o que mais eu percebo dentro nesses depoimentos é a fragilidade que a mulher possui de reagir e de muitas vezes conseguir buscar ajuda, tanto numa rede de apoio, que muitas vezes as políticas públicas também são mais difíceis de se ter, dependendo da cidade, né? Como casas de acolhimento de mulheres que financeiramente também não têm essa possibilidade de família ajudar, porque muitas acabam, às vezes, ficando e aguentando esse tipo de tratamento, esse tipo de violência, até por questões culturais, né, que eu já escutei uma pessoa me dizer que ela não poderia se divorciar porque a família não ia aceitá-la novamente divorciada. Então, é uma cultura muito difícil de trabalharmos, né? Quando a sociedade ela impõe certos comportamentos que a mulher precisa ter para ser aceita na sociedade. E esse exemplo que o professor Alfredo colocou da sua esposa, dela passar por várias dificuldades por ser mulher no ambiente de trabalho, esse é uma realidade. Eu particularmente vejo também na própria academia, às vezes, né, nos cursos de pós-graduação, as mulheres sofrendo misoginia, como é que é o termo? Homens praticando atos misóginos, é isso? Subestimando a capacidade de uma mulher. E vários relatos de estudantes que passaram pelos seus orientadores por situações de violência moral, né,
com os trabalhos de pesquisa que estão realizando nas academias. Isso é muito sério, isso é muito triste e é preciso refletir e debater isso no ambiente acadêmico, no ambiente universitário, que o respeito deve ser algo que precisa ser a cultura da paz, como disse o Diego, né? Precisa ser disseminada, sim, as pessoas precisam ter esse respeito, né? Então, efetivamente realizado na vida das pessoas, porque não adianta às vezes as pessoas dizem, mas tem lei. Aí eu faço um questionamento para vocês. Lei Maria da Penha, será que ela conseguiu diminuir a violência doméstica? O que vocês podem me responder? Será que esses mecanismos de repressão, claro que é uma lei super importante, eu não estou aqui dizendo que não, mas será que não seria o caso de trabalharmos na base dessa cultura violenta e dessa comunicação violenta que existe nesse machismo estrutural, em que as mulheres até pouco tempo, né, tinha ainda as mulheres submissas aos maridos por dependência financeira. Eu tive na minha família, minha avó, ela não tinha profissão, trabalhando de forma remunerada, porque a função dela era cuidar dos filhos somente, né? A mulher como um ser de reprodução, esse era o papel da mulher, né? E o homem aquele que buscava os subsídios financeiros para manter a família, e aí uma violência moral muito grande, porque muitos homens poderiam ter várias amantes, e as mulheres esposas sabiam, mas elas não podiam ficar, elas calavam-se porque elas não tinham alternativa, porque se divorciasse, ou até porque a lei do divórcio, ela veio em desquite, na verdade, em 1977. Olha como isso ainda é novo, né? A mulher buscar a sua independência, poder dar basta a uma relação tóxica. E essa cultura de brincadeiras, às vezes, agora falando em bullying, né? A gente vê muita brincadeira de que a mulher não sabe dirigir, né? Mulher não sabe tirar o carro da garagem dando uma ré. Aí aquelas brincadeiras bobas, porque a gente vê muito homem também dirigindo mal e muitas vezes inconsequentemente, às vezes dirigindo alcoolizado, causando sérios acidentes que muitas mulheres não, né, tem uma consciência, às vezes não dirige se bebeu, né? Então, a gente não pode generalizar, e são vários exemplos de várias situações. Eu tive uma situação de dissolução de união estável na semana passada, em que a sogra questionou a ex-nora por que ela estava se separando do filho, tendo em vista que ele nunca bateu nela. Aí ela respondeu, não é apenas bater fisicamente que arruinou o nosso relacionamento, mas as palavras machucam muito mais. Então, às vezes a violência é moral, né? Aquela coisa de ficar no relacionamento, eu digo isso sempre, não cultivem relacionamentos tóxicos as mulheres, quando o homem busca a diminuir a tua autoestima, é uma violência moral. Ah, tu tá feia, tu tá gorda, tu tá muito magra, tu tá com cabelo horroroso, teu cabelo é isso, a tua pele tá feia. Quem ama não diz isso. Quem ama vai cuidar, né? Quem ama vai trazer. No ambiente acadêmico, os colegas precisam se respeitar. Então, um colega homem ou uma colega mulher que não respeita, às vezes, a orientação sexual do seu outro colega, é algo muito triste, né? Porque nós precisamos ter esse respeito, essa empatia pelo outro. Enquanto nós tivermos essas violências, tanto físicas como moral, de transgêneros, de gênero, de raça, que é o racismo, né, o machismo, nós vamos viver em uma sociedade doente, né, que precisa mudar, que precisa
Acho que essa geração de novos alunos que estão escutando hoje esse encontro vai refletir sobre o exemplo que o professor Alfredo colocou da sua esposa, que não consegue, que para poder ter uma posição no seu ambiente de trabalho, ela precisou lutar muito, e até hoje, né? E nós precisamos que a cultura do homem, a educação do homem seja diferente, né? Aquela cultura de que o homem não cozinha, de que o homem não ajuda nos afazeres de casa, que o homem não participa da educação dos filhos. Isso tudo está constitucionalmente previsto, que homem e mulher são iguais perante a lei, em direitos e deveres. Isso também num casamento, numa união estável. Então, a Constituição Federal é uma lei que protege isso e que busca essa proteção. Passo a palavra, acredito eu, agora se a professora Thaís consegue, ou para o Diego. Eu também. Agora está estabilizado? Estão me escutando bem? Agora dá para ouvir melhor, Thaís. Desculpa, pessoal. Mas eu acho que agora a gente poderia começar a fazer, então, focar no ambiente universitário. O que a gente já desenvolveu, ou outros projetos que a gente poderia estar aplicando, né? Que seria aquela questão norteadora de como aplicar essas boas práticas no ambiente universitário. Então, todo mundo já falou indiretamente, mas a gente poderia trazer alguns exemplos. Eu gostaria de referendar algumas questões que eu tinha falado anteriormente, talvez pela má conexão não tenha sido ouvido, né? Mas a gente, primeiro, acho que é importante um conceito do Marshall Rosenberg, quando ele traz que a violência é a trágica manifestação de necessidades não atendidas, né? Isso pode nos demonstrar o quê? Que se a gente começar a fomentar diálogo e boas conexões no ambiente, tanto entre professores como funcionários, toda a comunidade acadêmica, como entre os acadêmicos, né, em si, as turmas, a gente pode apaziguar e pacificar territórios, né? Eu acho que é importante, então, a gente poder trazer esse tipo, propiciar à comunidade esse tipo de ferramenta, porque a gente fala em justiça restaurativa, né? Há pouco tempo até saiu o Pedro Bial, acho que entrevistou um professor que é ícone, assim, né? Uma referência em São Paulo. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul referenciais também, o professor Roberto, a Júris, né? Que dá formação para todos os tipos de profissionais. Então, forma facilitadores para utilizar, por exemplo, esses círculos de paz da K-Frames, que eu acho que eles são muito, muito potentes para esse tipo de violência que a gente está trabalhando hoje. Tem um professor de Caxias, que ele é maravilhoso, o professor Paulo Moratelli, ele defende a ideia que a justiça não é só tão restaurativa o quanto muitas vezes tu não vai conseguir, num episódio de violência, juntar um ofensor e uma vítima, né? A gente está tendo a oportunidade de ter feito um diagnóstico para um projeto que é do tribunal, que é chamado GRG, que é Grupos Reflexivos de Gênero, fazendo com que homens que eles ofendem a integridade da mulher, tanto física como em tipo de violência psicológica, passem a refletir sobre as atitudes deles, né? E a gente consegue vislumbrar muito bem isso no que tange a não culminar num feminicídio, sabe? E tudo isso através de ferramentas dialogais. Então, essas ferramentas, na minha concepção, o pessoal da restaurativa crítica, na pessoa do professor Achuti e grupos de estudos, né,
Todo mundo fala que a restaurativa ela pode transcender o judiciário. Eu penso que sim, que a restaurativa e suas ferramentas, elas devem ser utilizadas também na comunidade, né? Na comunidade universitária, nas associações. Então, quando tu trata com a questão da mulher vítima, tu vislumbra, assim, vários círculos. A gente, até em Porto Seguro mesmo, eu lembro que com o Diego, a gente trabalhava na parte do CRAM, né? Às vezes no CRES também, com vítimas de violência, e também as questões que envolvem, assim, de como que tu pode conectar as mulheres entre si. A professora Angélica trouxe um subsídio muito importante, né? Que as mulheres que elas estão, assim, mergulhadas num relacionamento tóxico, às vezes elas não têm para onde correr. A gente vivenciou alguns círculos agora na pandemia, lá em Pelotas. Pelotas é um polo muito forte e fantástico de justiça restaurativa também, na pessoa do Dr. Marcelo, que é um juiz muito engajado na comunidade, né? E também tem políticas públicas. Então, nós trabalhamos, por ocasião da pandemia, num caso que é bem atual, que recentemente foi criminalizado de stalking, né? E a gente conseguiu, através de um círculo virtual, né, conseguiu compor isso, que envolvia colegas de trabalho, onde um colega perseguia outro colega, né? E essa colega começou a desenvolver até distúrbios, assim, psicológicos decorrentes disso. Através do diálogo, foi via judicial, né? Mas através de pré-círculos e de círculos, a gente conseguiu compor esse relacionamento, né? Tanto no que diz respeito como crime, né? Como relação pessoal. Então, eu penso que a gente pode transpor essa ferramenta dos círculos de paz e deve para o ambiente universitário. Nós estamos desenvolvendo agora um projeto junto à OAB que é comunitário. Então, tu pode estar trabalhando círculos voltados só para mulheres. Tu pode trabalhar círculos em qualquer ambiente, para além do judiciário, na comunidade, corporativo. Tu pode ir numa empresa e trabalhar isso, questões de gênero, de respeito, de tolerância, de bons relacionamentos, de relacionamentos saudáveis, né? Através dessa ferramenta. Então, eu penso que no ambiente universitário, eu acho que cada universidade, dependendo da cidade que se encontra, né, dá para vislumbrar e fazer um diagnóstico de rede, como é que está se comportando o judiciário, o Ministério Público, delegacia, onde os alunos acadêmicos de direito, de psico, através da interdisciplinariedade, eles podem estar atuando, sim, na comunidade através dessas ferramentas. Geralmente, via, quando tem direito, NPJ, né? Algum núcleo de prática jurídica, através de convênios, através de parcerias, né? Público-privada, às vezes. Então, eu penso que o ambiente universitário ele é muito potente para essas boas práticas, a começar pela própria sala de aula, depois, através de cursos, através da interdisciplinariedade, e isso a gente tem vivenciado, tanto em círculos festivos, porque quando a gente vai estudar círculo, a gente vai ver, os círculos são, porque até então, quem não participou de círculo deve estar pensando que círculos são esses, né? Mas são feitos através de uma comunicação, assim, onde todos são convidados a ter a palavra. E mais ou menos na linha do que a gente está fazendo agora. Tu faz uma pergunta e todos no círculo participam. Só que numa questão de violência, por exemplo, se tu faz um círculo de mulheres, as mulheres se conectam entre as histórias uma das outras. Se tu faz um círculo com os homens que são ofensores, a potência que tem deles refletirem sobre o machismo é fantástica, entendeu?
Então são ferramentas. Eu acho, por exemplo, se tu desenvolve esse tipo de prática num diretório acadêmico, por exemplo, numa sala de aula, né? De tempos em tempos, tu propiciar que as pessoas possam debater as questões que vão surgindo no dia a dia, questões de vida, decorrente de violência, e às vezes, eu vou mais longe ainda, às vezes o machismo ele é tão arraigado e tão estrutural que é banalizado. O ofensor não vê que está ofendendo, está entendendo? Ele não vê, acha normal ele se sobrepor e achar que na apresentação do trabalho acadêmico ele tem a palavra e as mulheres não, entende? Então, isso é uma mudança de paradigma, isso é um percurso constante, é um exercício de existência que a gente tem que estar todo dia, né? Porque todos nós, por vezes, vamos ser violentos também. Todos nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz, entende? Então, é uma perspectiva de gênero que começa desde a família e perpassa por toda a comunidade. Eu acho que a universidade é importante que ela atue na pesquisa, no ensino, na extensão, também frente a essa temática de violência, que para mim chega a ser de saúde pública. Eu passo a palavra, quem é que agora? Diego. Eu acho que daí fica na perspectiva do que as universidades poderiam e vêm fazendo, né, na comunidade. Certo, professora. Eu acho que quando eu falo deste lugar do NASF, de onde eu estou agora, faz muito sentido falar de acordo com o que a professora está falando agora, que é o que nós fazemos. Nós trabalhamos com toda a rede de atenção psicossocial e nós conseguimos trabalhar essa coisa das boas práticas dialogais de uma forma melhor, porque a gente poderia dar outro nome, né? Se fosse dentro da enfermagem, por exemplo, práticas comunicativas e expressivas, mas aí quando assume esses vários métodos das várias práticas integrativas e complementares em saúde, que é o nome que o Ministério dá para tudo isso que estamos falando, então a gente já chamaria de práticas comunicativas e expressivas, restaurativas, integrativas e sistêmicas, enfim. Mas são as boas práticas dialogais. Só tá muda tudo o bem. nome, professor Diego. Parece que é E tá sempre tudo certo. a mesma dinâmica, né? Muda o Vocês nome. estão me ouvindo? Sim. Posso continuar? Isso, eu acho melhor um de cada vez, porque aqui fica parecendo que não tem uma pessoa só falando, né? Então pode continuar, Diego, por favor. Posso continuar. Certo. Então, falando de todas essas terminologias e condensando tudo isso em boas práticas, me faz pensar no curso que nós vamos em breve ministrar no Sejusc, ali no Fórum de Cabralha, onde nós vamos ter, então, a comunicação sistêmica, que vai ser basicamente um curso de boas práticas dialogais, onde a gente vai condensar várias abordagens para poder preparar professores, agentes de saúde, voluntários, alguns profissionais de saúde da comunidade indígena, enfim, para poder fazer tudo isso que vocês estão trazendo. Isso em parceria com os mediadores do Sejusc, né? Mas, quando eu olho para o ambiente acadêmico, então eu volto para Unesul Bahia, do qual eu estou licenciado agora, onde eu trabalhava com a professora Thais, né? Lá nós tínhamos, então, o NAC. O NAC era o Núcleo de Apoio Comunitário. E tinha o laboratório sistêmico que foi organizado na disciplina de saúde mental por mim. Então, saúde mental 1 e 2 trabalhava esse laboratório. Como parte da extensão, nós fazíamos rodas na sala de aula, com os acadêmicos em vários períodos, a partir da metade do curso. Além de levar eles para práticas nos campos de estágio, evidentemente, né? Então, lá a gente deixava eles experimentarem a sensação do círculo e, aos poucos, começar a assumir a facilitação desse trabalho, de maneira que eles conseguiriam progredir e observar de como eles estavam
em um estágio do curso até o final do curso. E o NAC era bacana porque ele ia absorver as pessoas que, ao serem observadas nas rodas, manifestavam algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de sofrimento. E aí a gente trazia, então, para o NAC, onde tinha a Mônica lá, que é a psicopedagoga e também advogada. E aí a gente poderia jogar para a nossa rede do Programa de Saúde Integral, que oferece consultoria e várias outras abordagens terapêuticas de forma voluntária. Então, a gente conseguiria fazer os pequenos grupos na comunidade e conseguiria também entrelaçar com os CAPs ou qualquer outro equipamento do sistema público, o CRAS, o CRES, o CRAN. Então, eu acho que olhar, na medicina indiana a gente fala muito de mundos internos, mundos externos, né? Então, olhando para o mundo interno, você começa de forma muito embrionária, captando de forma muito precoce aquilo que está na sala de aula. Então, você pega, vou dar um exemplo, minha filha de 15 anos, ela tem formação em Shiatsu e Reiki. Então, ela consegue, mesmo quieta e silenciosa, observar o ambiente lá da sala de aula dela e me dizer como que está a sala de aula dela e a escola dela. Você vai identificando, com essas boas práticas, você vai identificando lá na raiz. E aí depois, no macro, nas grandes redes, você consegue trabalhar de uma forma mais intersetorial e com o tempo você vai ministrando cursos para as comunidades em que vão ser mapeadas, vão aparecer nesse diagnóstico sistêmico da violência e tal. Aí você consegue ministrar cursos e a médio e longo prazo você vai mudando a realidade de uma comunidade. Num nível mais elevado ainda, é onde a gente tem esse projeto com o professor Hércules Randazzo, uma das autoridades das constelações organizacionais no Brasil. Então, aí você consegue trabalhar na raiz por exemplo, das empresas, das prefeituras. Então, nós temos um projeto pioneiro aqui que trabalhou a constelação da Secretaria de Saúde, né? Estão me ouvindo ainda? Ou é só meu vídeo que sumiu? Ouvindo bem, Diego, pode continuar. Ok. Certo. Então, aí o que acontece? A gente constelou o fórum e constelou também a Secretaria de Saúde. Agora, a próxima meta é constelar a prefeitura. Por quê? Tu não vai só fazer uma constelação como se fosse uma mágica, não. Tu faz uma entrevista, faz uma preparação, executa uma roda, constela com os gestores e depois tu começa aos poucos a implantar uma filosofia sistêmica através da educação sistêmica. Vai usando aquela pedagogia de Paulo Freire, junto com a pedagogia de Hellinger, e vai preparando as pessoas a internalizar essa coisa da paz, e aí sim a comunicação não violenta de Marshall começa a ser vivenciada na prática. É um processo lento. A gente chama de projeto terapêutico singular. Projeto terapêutico de vida, que vai ser para o indivíduo, para uma família, mas também para o ambiente que ela vive. Né? Então, assim, a gente consegue ver frutos muito bons, já a médio prazo, dessa parceria institucional de várias empresas, vários órgãos aqui em Cabralha, parcerias com Porto Seguro, parcerias com Eunápolis, mas, acima de tudo, por causa da parceria da rede, porque a gente consegue fazer lives com várias instituições no Brasil, consegue fazer trocas por intermédio da professora Thaís, que é uma das nossas consultoras mais importantes, ela vai articulando a rede e nos ajudando a fazer essas trocas. Então, a gente consegue, por exemplo, dar consultoria para Belém do Pará, que é muito maior que Cabralha, e vice-versa. A gente troca a consultoria. Então, eu acho que eu consegui, assim, meio que resumir como que a gente trabalha dentro do micro, na sala de aula, que vai até para as famílias, né? Porque você vê qual é a família que está em distúrbio, e aí pode acessar essa família através da rede, e como que você vai para o macro olhando para a sociedade em geral, né? Como eu dei o exemplo de Cabralha, e Cabralha enquanto parte de uma micro-região aqui no extremo sul baiano. Era isso, então, queria passar. Não sei, agora seria o professor Alfredo. O professor Alfredo também é uma referência, né, para nós, no que tange ao acolhimento dos acadêmicos. Ele é um grande supervisor e um grande pensador
dessas boas práticas na Justiça Federal, né? Eu acho que poderia trazer bastante subsídio, o que daria para presentear para as universidades, sugestões, né? Assim, eu queria muito falar sobre um caso que eu estou trabalhando muito interessante dentro da justiça, quer dizer, um processo judicial, mas antes eu queria falar de um grupo que nós temos dentro da Justiça Federal que chama Círculo de Conversa e que é voltado para o público interno, não é para processos judiciais, é para o público interno, servidores, magistrados, estagiários, enfim, né? Então, o que a gente escolhe temas para falar para o nosso público interno. Então, a violência é um deles, né? Cuidar de quem cuida. Quando estourou a pandemia, os problemas de estar em casa, e agora depois fizemos o círculo dos problemas de voltar para o trabalho, e todo mundo acostumou a ficar em casa, todo mundo estava achando ótimo, né? E agora tem que voltar. Primeiro ninguém queria ir, agora ninguém quer voltar. Olha só que coisa. Mas, enfim, então tem essa questão do público interno. Seria bem interessante se pudesse, já pensou se as universidades criam centros restaurativos para atender os alunos e professores, né? O que sairia daí, né? O que poderia sair? Conflito entre alunos, conflito entre funcionários, né? Tanto administrativo como professores, né? Essas coisas. E aí construir essa cultura de paz desde esse espaço, né? Me parece uma coisa bem interessante. Pelo menos por enquanto aqui na Justiça Federal está dando certo, está com 1 ano o programa, já fizemos acho que algumas dezenas de experiências, mas o pessoal tem recebido muito bem, né? Então fica essa questão. E uma outra questão que eu queria tocar, essa sim, processual, mas vejam como uma coisa, é um processo judicial, na justiça e tal, está sempre focado na pessoa. E normalmente está lá na família. Então, os casos mais complicados que eu tenho pegado agora, e o primeiro começou o ano passado, foi um caso de sequestro internacional de criança. Olha só, já o nome já assusta. Sequestro internacional de crianças. E esse é um processo de competência da Justiça Federal, porque é internacional. Então, agora eu estou trabalhando com 3 processos da mesma natureza. O primeiro deles, a família estava na Espanha e a mãe fugiu para o Brasil com os filhos. Com o filho. O outro, o casal estava nos Estados Unidos, que a mãe fugiu para o Rio Grande do Sul com os filhos. E num outro, o casal estava no Paraguai e a mãe fugiu para o Brasil com os filhos. Invariavelmente, nós temos casos de violência doméstica intrínseca. As 3 mães têm o mesmo discurso, violência doméstica. Para ver como a coisa está, de alguma maneira, grudada, colada na tradição. Alguma coisa precisa mudar, né? Para que a gente pare com esse nível de violência contra a mulher. Então, alguma coisa não... Como diz a minha esposa, alguma coisa errada não está certa, né? Quando uma mulher sai, cruza um oceano, cruza um continente fugindo com os filhos, e não quer ser encontrada, é porque alguma coisa muito séria está acontecendo, né? Então, nós como facilitadores, nós não tomamos partido nenhum, a gente não pode proteger um, proteger o outro, porque nós temos versões de uma realidade que nós não conhecemos, né?
Porque assim como a mãe fala da violência doméstica, o pai fala de alienação parental. E aí, nós estamos nesse meio. Então, nesse processo mais antigo que eu estou trabalhando, ele começou em novembro do ano passado. A mãe fugiu, o menino tinha 3 anos de idade. O pai ficou na Espanha e a mãe fugiu para o Brasil. Aí o pai entrou com um processo judicial para que essa criança seja devolvida à Espanha, né, porque ela saiu sem autorização do pai, né, levou o filho sem autorização do pai, e aí o processo tramitou por 7 anos. 7 anos em que o pai não vê o filho. E aí, depois de 7 anos, o STJ em Brasília determinou que sim, a criança tem que voltar para a Espanha. Pronto. Juiz, cumpra aí. E aí, de uma hora para outra, o juiz teve que cumprir. É uma ordem judicial. Então, ele chamou a mãe com o filho, chamou o pai da Espanha, vamos entregar a criança. Aí, nesse ponto, já veio o consulado da Espanha, então era uma questão diplomática envolvida. Aí veio polícia, porque tinha ameaças de parte a parte, Polícia Federal, Guarda Civil, Brigada Militar, Polícia Militar, a Polícia Judiciária. Aí a mãe, não contente, chamou a imprensa, aí tinha imprensa, estava um circo armado, e aí quando o juiz começou a dizer que então a criança deveria retornar, o menino agora com 11 anos de idade, nem lembra do pai, se agarrou na perna da mãe e disse, eu não quero, choro, aquela coisa que vocês podem imaginar, grotesca, não existe outra palavra, grotesca. E, graças aos bons ofícios, o juiz se deu conta, né, que novamente, como diria minha esposa, alguma coisa errada não está certa, isso não pode ser assim. Ele suspendeu a entrega e chamou a nossa equipe, né, Alfredo, o que a tua equipe de justiça restaurativa pode fazer? E nós estamos trabalhando desde novembro, né, numa equipe multidisciplinar, o pessoal da psicologia, da assistência social, envolvemos um monte de gente para tradutor também, né, do espanhol para o português, enfim. Fizemos vários métodos autocompositivos dentro desse processo restaurativo. Então, teve mediação, teve oficina de parentalidade para lembrar os pais que não importa onde o filho esteja, ele sempre vai ser filho, então os pais vão ter sempre uma conexão. Tanta coisa está acontecendo e parece que agora eles estão se dando conta, e as notícias que vêm são muito boas. Parece que os pais estão conversando já sozinhos, sem intermediação, e estão conseguindo decidir coisas para o bem do menino, que eu fico muito feliz, né? E o procedimento restaurativo prossegue, nós vamos prosseguir fazendo reuniões e círculos até que a coisa esteja realmente em paz, né? Não que o casal volte, não é essa paz buscada, mas que sim, eles consigam estabelecer uma linha de comunicação suficientemente madura para que eles decidam as questões do filho. Esse sim é o importante. E cada um segue com sua família. Ela está casada novamente aqui no Brasil, ele está casado novamente na Espanha, e está tudo bem, desde que o menino esteja bem. E a justiça restaurativa serve para isso, né? Para ouvir e tratar pessoas, né? Saber das suas necessidades, abrir um espaço de fala para elas, para que elas consigam se ouvir e o outro ouvi-las, e vice-versa. Só a partir desse momento de entendimento, dessa paz de escuta, é que a gente consegue construir uma cultura de paz, né? E que esse casal não volte daqui a 1 ano para dentro do judiciário brigar por causa de pensão, por exemplo. Não, nós vamos resolver tudo junto,
desde que os pais estejam maduros para o diálogo. Então, foram mais de 20 encontros, estamos fazendo ainda, é um processo em andamento, e é tão difícil quanto bonito. Apesar de todo esse sofrimento, todos os encontros foram via videoconferência, porque o pai está na Espanha, a mãe mora aqui em Santa Catarina, está em Itajaí, e nós em Novo Hamburgo. Vejam só. Então, quão grande é o alcance das práticas restaurativas, né? Então, fica esse meu testemunho aí, agora para vocês, já novamente agradecendo a oportunidade de estar aqui, o convite da Thaís, o acolhimento da Elisângela, né, e a parceria aí do Diego e da Angélica. Muito obrigado. Passo para a Angélica mesmo, seguindo. Eu não sei quanto tempo nós temos. Como é que a gente tem 15 minutos até o encerramento, incluindo a leitura das perguntas e as respostas. Então, eu passo a palavra à professora Elisângela, tendo em vista o tempo, né? Se existem algumas perguntas, alguns questionamentos, porque eu acho que todas as falas vieram para a mesma reflexão, né? Cultura da paz, comunicação não violenta, respeito, empatia, relações mais saudáveis, né? Em todos os ambientes, seja no trabalho, na família, etc. Ótimo, muito obrigada pelas falas, né? Muito interessante poder reforçar a ideia de que todos nós cometemos as nossas violências. Não reforçar a ideia, mas saber que todos nós, em algum momento, a gente também vai agredir, né, os colegas, enfim, as pessoas com quem a gente convive. Nós temos aqui alguns comentários e algumas perguntas, né? Então, eu vou ler aqui. O primeiro é um comentário da professora Morgana, aqui do Campus Chapecó. Ela comenta: muito instigantes os relatos dos projetos. Seria interessante se os colegas pudessem destacar como as práticas restaurativas são importantes para a prevenção às violências, além da mediação de conflitos, o que também tem um grande valor socioeducativo. Depois eu leio o outro comentário dela, que na verdade isso aqui é mais um pedido de comentário mesmo, para vocês poderem abordar um pouquinho melhor essa questão, né, de como abordar esse assunto na universidade. Eu não sei quem que gostaria de responder, mas eu acho que via círculo era aquilo que eu estava falando, é uma ferramenta potente. Eu acho que dá para trabalhar tanto a prevenção da violência, né? E diga-se de passagem, existe um movimento do qual eu também faço parte, que é dos círculos em movimento. Quem se interessa por esse tópico, acho que é importante acessar, né? Podendo até se inscrever e tal, e se engajar nesse movimento. Que a professora pergunta, né? Na prevenção, seria interessante, eu estou lendo ali da professora Morgana, como é que as práticas são importantes para a prevenção à violência? Eu penso que seja através da utilização das ferramentas, né? Principalmente, assim, tu criar, que nem o Alfredo estava falando, espaços de fala onde a pessoa possa ser acolhida, né? Com essa escuta qualificada, essa escutatória, e exista o acolhimento. Então, acho que dá para prevenir, sim. Por exemplo, dentro da própria universidade, tu trabalhar com esse tipo de círculo e até círculos mais complexos, né? No sentido de reflexão. Por exemplo, se forem ofensores homens, né? Geralmente, quando o pessoal vai do senso mais comum, assim, vai pensar sobre violência de gênero, pensa que só se trabalha a vítima, quando, na verdade, a gente associando as práticas aos ofensores, se tem muito mais eficácia. Eu acho que é propagando as ferramentas, ensinando o CNV,
fomentando prática de círculos, né? Desde já dá para quem se interessa, né, a acessar esses círculos em movimento e posteriormente a todo um percurso de cada pessoa, de cada profissional, de cada acadêmico, né, de buscar sua formação, mas eu acredito que é um percurso de vida, porque não basta, por exemplo, a gente faz o curso de facilitador, de círculo não complexo, depois tem de círculo complexo, daí tu vê assim, não, mas eu preciso estudar mais. Então, eu acho que associando essa temática da violência às linhas de pesquisa da própria universidade, né, através de PCCs, através de grupos de pesquisa, né, se aproximando das instituições, Ministério Público, Judiciário, OAB, delegacias, fomentando a proposta de projetos sociais, né? Eu não sei, essa é a minha percepção, porque eu também tive essa caminhada acadêmica, né? E sempre trabalhei com extensão, e eu acredito nisso. E eu acredito na potência dos círculos de paz na comunidade universitária. Eu não sei, a professora Angélica e os professores Alfredo e Diego também, o que acham que daria, né? Eu, na minha experiência, eu coordenei um projeto de extensão, que é a mediação nos conflitos familiares na instituição que eu trabalhei no curso de Direito, com alunos que prestavam assistência jurídica a um bairro muito carente daqui da cidade de Santa Maria. E a mediação desses conflitos familiares, por meio da mediação, não trabalha com números, quantidade, mas com qualidade nas decisões, ou seja, proporcionar aquelas pessoas envolvidas no conflito, o pai, a mãe, a criança e uma avó, um avô, questões de guarda de alimentos, que possam dialogar e buscar e construir uma solução. É o que o professor Alfredo mencionou, né? Uma equipe de busca de oportunizar as partes uma alternativa com diálogo e respeito, restabelecer muitas vezes a comunicação e restabelecer o diálogo com essas famílias, porque nunca vai ter ex-filho, né? Ou ex-pai ou ex-mãe, ex-avô, ex-tio. Então, restabelecer esses vínculos que muitas vezes são cortados por uma falta de comunicação, por uma falta de compreensão de determinadas situações, e muitas vezes, pessoal, são situações assim, ó, que tu nem imagina que a pessoa tenha guardado de anos uma mágoa, uma tristeza, e que daí vai descontar no filho, ou no neto, ou numa briga, e a criança passa a ser fica naquele fogo cruzado, e a maior atingida, porque ela está num estado de formação, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a proteção integral da criança e do adolescente. Então, nós temos que pensar nessas crianças que não podem ficar à mercê dessas brigas dos adultos, porque são enlutadas por uma separação, por um divórcio, e precisam administrar isso, e vida que segue, né? A gente não pode priorizar o passado, mas pensar em soluções para o futuro e saudáveis, né? Porque o conflito existe, mas nós precisamos administrar isso de maneira saudável, para que essas crianças, no caso, no direito das famílias, de guarda, alimentos, direito de convivência, que a gente utiliza, muitas pessoas entendem como visitas, na verdade, direito de convivência, porque pai, filho, avô, tio, não visita o seu sobrinho, não visita o seu neto, ele quer conviver, é diferente, isso é muito mais amplo, né? Então, essas práticas de mediação desses conflitos familiares, elas são bastante positivas, quando a gente vê o resultado de famílias que não se falavam e que voltam a conversar. Então, o ex-marido e a ex-mulher, eles não precisam tomar chimarrão juntos, né? Eu do Rio Grande do Sul tomo chimarrão, tô aqui com o meu, ó. Mas eles não precisam voltar a tomar chimarrão juntos, mas eles precisam se respeitar, porque tem um filho que precisa desse respeito e desse exemplo de respeito para ter um bom desenvolvimento físico e mental, né? Era isso, minha contribuição.
Muito interessante a abordagem de vocês sobre o assunto. Então, eu tenho uma pergunta aqui para o Diego. Ele comentou sobre o curso que vai começar em breve, essa semana, que tu comentou, né? Esse curso ele vai ser online ou presencial e também quem pode participar? Ótima pergunta, professora. Nós pretendemos abrir, sim, para o Programa de Saúde Integral, que é o nosso grupo no WhatsApp, é o grupo coordenado pela professora Thais Veras. Tem várias pessoas que são importantes no contexto nacional, como a professora Maria Cristina Martins, faz parte do projeto também, a doutora Viviane Aquino, lá de Pelotas, também faz parte do projeto. Então, tem um grupo do WhatsApp que é Práticas Circulares mais JR Online, que a gente poderia simplesmente trocar o nome para Boas Práticas, né, professora Thais? Seria uma possibilidade. Então, a ideia é justamente essa. A gente vai fazer 4 encontros presenciais no Sejusc de Cabralha e pretende fazer ele com a transmissão online, de forma que todas as pessoas que fazem parte desse grupo do WhatsApp poderiam estar aderindo, né? Talvez, pelo fato desse evento, a professora Thais queira abrir para toda a instituição participar, aqueles que desejarem. Então, fica uma possibilidade de estar articulando isso com vocês. Eu acho que é legal. Nós vamos ponderar isso direitinho, tá? E vamos trazer uma resposta. Isso, um breve, só um link, desculpe te atrapalhar, mas só para agregar, depois passar para a professora e convidar todo mundo que tem interesse, né? Inclusive o professor Alfredo e a Angélica, e a professora Elisângela, que todos se juntem a esse grupo, né? Que só cresce, né? No Brasil. Eu acho uma coisa importante é entender que uma prática agrega com a outra. Por exemplo, tem pessoas do nosso projeto que já entraram no Círculo de Paz, na mesma semana passaram numa roda de terapia comunitária integrativa. Aí depois passou numa roda de constelação sistêmica. Então a pessoa passa por um circuito onde ela realmente se sente mais renovada, mais energizada, mais esperançosa. E aí daqui a pouco numa dessas rodas tem um círculo de auto shiatsu, que lá em Brasília eles oferecem o shiatsu online pelo SUS. Então a pessoa pode entrar, fazer a automassagem, ela vai se sentir muito melhor. Então, assim, eu acho que para quem entra no grupo do WhatsApp, fica muito mais rico, porque tu pode participar desse circuito, né? Porque a comunicação ela é muito importante, talvez seja a parte mais importante, mas também tem aquela coisa de ir para o corpo, que é onde entra o que a professora Thais Prestes Veras traz. Façam círculos híbridos, ela diz, né? Junta um pouquinho de terapia comunitária integrativa, né, com justiça restaurativa, e aí você vai começar, por exemplo, assim, quando você vai fazer um círculo de paz mais simples, que você traz a reflexão, para depois o planejamento, para depois a ação, que seria muito interessante para reuniões de trabalho, aquelas reuniões tensas de trabalho, que muitas reuniões tensas podem ser trabalhadas dessa forma, né? Então você começa fazendo um pouquinho de meditação reikiana, ou você vai e faz o shiatsu, né? E se quiser, se desse tempo, poderia fazer um pouco de shiatsu agora no final, para você sentir como que algo tão fácil, tão simples, tão leve pode mudar tanto. E é nesse sentido que você está fazendo realmente prevenção. Porque não é à toa que o Ministério da Saúde cadastrou 29 práticas integrativas, além da medicina chinesa, além, né, da terapia comunitária integrativa, além da constelação sistêmica. Com certeza, a justiça restaurativa, as práticas restaurativas poderiam ser inseridos tranquilamente dentro dessas práticas do Ministério, porque quem participou tem círculos que são muito parecidos, né? Quando eles são bem facilitados, a pessoa entrou no círculo de paz, saiu renovada. Entrou na constelação sistêmica, saiu renovada. Foi na terapia comunitária integrativa, saiu renovada. Então, é muito bacana de ver como que essas boas práticas realmente previnem, mas não só previnem, elas complementam tratamentos, porque a gente tem experiência de pessoas com esquizofrenia, pessoas com outros transtornos graves, pessoas da inclusão, né? Nossa, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, autismo, ansiedade crônica, depressão grave. Poxa,
a pessoa está fazendo aquele tratamento e aí passa numa roda de boas práticas e sai renovada. Tem aluno que parece que não vai nem se formar. Poxa, esse aluno não vai conseguir se formar. Mas aí ele vai lá, faz um intensivão de boas práticas, apresenta TCC, pronto. Já teve aluna minha que achavam que ela não ia dar certo. Nossa, ela transformou competência em competência, superação em competência, né? Carência em superação, e hoje ela trabalha no CAPS. Hoje ela ajuda as pessoas dentro do CAPS, transformando o próprio exemplo da vida dela. Então é isso que eu queria trazer como depoimento para vocês. Só um link para a gente não esquecer também que esse grupo online ele foi premiado, né? E se tu puder falar sobre isso também academicamente em breve, para ver a cientificidade do grupo. Professora, para mim cortou aqui, eu vi que tu pediu para eu falar alguma coisa, só que não deu para entender. Não, eu falei só que o grupo, dá para entender? O grupo... O que tem o grupo? Ele foi premiado pela Fiocruz. Na verdade, foi assim, nós recebemos um reconhecimento do Ministério da Saúde e estamos escrevendo um relato de experiência agora para a BIREME e para a Organização Mundial de Saúde via Fiocruz. Então, a professora Gelsa, que trabalha junto com o IDEA SUS, trabalha com inovação tecnológica, vem acompanhando o nosso trabalho e faz parte do grupo de práticas também. Então, a gente está num processo assim maior, até porque a Fiocruz vem liderando um processo de relato de experiência através de contação de histórias e usando a plataforma digital para fazer isso. Então, isso abre, inclusive, a possibilidade de estar fazendo publicações de uma forma diferente, uma forma diferenciada nas universidades. É muito interessante isso aí. Dá para fazer estudo de caso com alguns acadêmicos, dá para fazer estudo de caso com alguns equipamentos através dos projetos de extensão. Gente, são muitas possibilidades. São muitas. Ótimo. Então, eu vou passar para a próxima questão. Eu vou ler. Então, deixa eu ver aqui. Tem um contexto antes da pergunta. Penso que o primeiro passo é criar espaços para que as pessoas experimentem esse espaço seguro de escuta e de fala. Também sinto que é justamente nesses momentos que o despertar acontece. Ou seja, fui vítima de algum tipo de violência ou fui violento porque o machismo é estrutural. A pergunta é: como propiciar esses espaços seguros dentro da academia/universidade, dentro da sala de aula, dentro dos setores de trabalho? Eu acho que, não sei quem gostaria de falar, mas eu acho que esse exemplo que o Alfredo trouxe, ele subsidia, ele responde essa pergunta, né? Dentro do ambiente e frente às dinâmicas de cada ambiente, tu propiciar exemplo num centro acadêmico, numa associação de turma, né, do ano tal, e inclusive tem professores que utilizam isso desde a escola e já em práticas universitárias também, de possibilitar círculos semanais ou mensais, entendeu? Dependendo da demanda. Eu acredito que seja via tanto administrativa, mas também criativa, né? De cada grupo, de cada turma, por exemplo, né? Exemplo, se tem alguma demanda de violência em alguma das turmas, você poder levar isso, né? Trabalhar essa temática, exemplo, se foi um racismo, se foi uma gordofobia, se foi uma questão de etarismo, sabe? Que tu possa trabalhar essas temáticas de modo interdisciplinar, sempre com algum facilitador, né? Eu acho, eu vendo esse peixe, assim, eu acho que o Círculo de Paz, ele é muito potente para isso, né? Não sei o que
todo mundo utiliza o círculo de paz aqui, todos nós, né? Então, o que os colegas gostariam de falar? Mas é muito boa essa pergunta. Eu acho que é um movimento, é a pessoa, por exemplo, eu sou um líder de turma, vamos começar a fazer círculos mensais, semanais, entendeu? Mas para isso tu tem que capacitar facilitadores, né? Nesse sentido, os professores, por isso que eu falei, quem já se interessa já começa a ler, né? Para construir seu próprio percurso ali naqueles círculos em movimento, né? Para se aproximar dos principais autores, para saber de como são feitas essas práticas, né? Mas eu acho que é algo que basta, é por isso que é círculos em movimento, é circular dentro e fora dos círculos, né? A pessoa que faz um círculo, sabe que nem a cara do Guga, né? Um dia eu vi um post que era engraçado, o Guga, o tenista, ele está sempre feliz. Por que a gente sai feliz de um círculo? Que se tu pudesse fotografar, eu sempre penso o círculo como uma mandala gigante, assim. E a própria Kay Pramis fala que no momento que é impressionante a potência de um círculo e que quando tu está ajudando uma pessoa, tu também está tendo teu próprio autocuidado e até eventual cura, entre aspas, né? Eu acho que é fazendo, sabe? Primeiro é capacitar, que as pessoas tenham o conhecimento. Segundo é vivencial, porque eu acho que a questão das boas práticas, ela não é só acadêmica, ela é importante, né? Na parte de leitura e ela é vivencial. Acima de tudo, para saber, eu acho que as pessoas têm que nem o Alfredo estava falando ali, né? A gente está utilizando lá na justiça, né? Então, é vivencial. Além de teórico, é vivencial. Eu acho que é bem importante essa pergunta, mas começa com as capacitações dos acadêmicos, capacitações dos professores, da cúpula administrativa, entendeu? É por isso que acontece, por exemplo, o Alfredo já vivencia isso, uma cidade com política pública restaurativa. Então, ela já consegue implementar círculos nas escolas, na segurança pública, né, na saúde, na assistência social, e o papel das universidades é dentro dessa rede, né? É uma teia, um puxa o outro, né? Eu acho que é isso. Não sei se algum colega... Esse é o meu olhar, né? Eu acho que tem que começar. No momento que... Porque demandas vão surgir, né? Colapsou muita coisa nas relações. Todo mundo quer se conectar de novo, né? E essas ferramentas, elas servem para boas conexões, né? Assim, isso é comprovado cientificamente. A neurociência, ela também embasa isso, né? O pessoal que é dessa área, né? Então, são estudos, assim, que a gente vai vislumbrar. Não é terapia, mas é terapêutico. E, por vezes, impacta mais forte ainda, porque é coletivo. E a Kay Pramis traz uma questão que é bem importante. Eu acho que a resposta de cada círculo, ela está na sabedoria coletiva. Então, a resposta vem de todos nós, né? Não tem certo e errado e está tudo bem, como diz o Diego, está tudo bem. Gostou, está tudo bem. Se não gosta, está tudo bem também. É um convite, né? É isso. Não sei os colegas. Posso acrescentar algo, então? Claro. Uma fala que a professora Thaís sempre trazia aqui na Bahia, que se tornou realidade para nós. Muitas vezes um círculo gera um clubinho, que era o que nós fazíamos, muitas vezes clubinho com 5, 6, 4 pessoas. Porque quando você faz um círculo, você consegue identificar quem é que está em maior desequilíbrio. E é aí que você gera um outro pequeno círculo. Por exemplo, se você vai trabalhar constelação sistêmica, você vai ver ali no consciente, o inconsciente coletivo. Todo mundo sabe onde está o problema. Só as pessoas não estão expressando através da fala. Muitas vezes as pessoas sentem
O livro A Simetria Oculta do Amor, do Hellinger, fala muito sobre isso. Mas só que às vezes as pessoas não querem mexer. Quando você faz um círculo, isso vem um pouco à tona. Mas aí vai depender muito do facilitador. Ele vai verificar que tem 1 ou 2 ou 3 pessoas, como foi o caso que foi trazido aqui, o excelente relato do professor Fux. Então, aí você vai separar para uma equipe. Quando você vai separar para a equipe, daí você vai escolher o método. Talvez se você vai trabalhar medicina chinesa, aí você vai ver que essa pessoa que é nervosinha, ela está com o ponto do fígado e da vesícula alterada, está com muita raiva. O ponto da ansiedade dela aqui no lóbulo da orelha, tá doendo. Vai vocês todos aí, aperta o seu lóbulo da orelha, o ponto da ansiedade. Se você tá doendo muito aqui, você tá muito ansioso. Se você pega aqui essa parte de dentro da orelha, tá doendo aqui, é o ponto do baço pâncreas. Pensamento acelerado. Você já começa a mostrar para a pessoa que você tá com desequilíbrio emocional. Vamos olhar para isso? Vão trabalhar, então tem que ter uma equipe interdisciplinar ali que é para poder trabalhar os clubinhos. Então, quando você faz um círculo de paz, um círculo maior, você está trabalhando prevenção e promoção de saúde. Mas quando você puxa ali para o clubinho, para aquele pequeno grupo, é que você vai dar resolutividade ao caso. Então, os professores, academicamente falando, têm que construir um projeto que vai olhar para tudo isso, para a intersetorialidade, para a rede, para o clubão, para o clube e para o clubinho. Porque senão você não vai conseguir fazer um projeto que vai dar uma real mudança, que vai demorar 3 meses, 6 meses, 12 meses, porque vai depender desse enraizamento da violência. É o elemento madeira que a gente fala na medicina chinesa, né? Então, esse enraizamento que tem a ver com a reatividade do pessoal. Eu acho que era isso que eu poderia contribuir, professores. Então, está ótimo. A gente não tem mais nenhuma pergunta e a gente se encaminha para o nosso encerramento. Eu gostaria que cada um pudesse fechar, né? Se despedir aqui do nosso público e também vai ficar gravado, né? Para que o pessoal possa também ter esse momento com vocês. Thaís, tu que direciona quem pode começar, né? Senão... Não, posso... dos colegas. Aqui está aparecendo o professor Diego aqui do meu lado. Depois vem a professora Angélica. Eu estou enxergando assim o professor Fux. Vocês querem que eu me despeça? Isso. Então, eu vou fazer isso, uma rápida meditação aqui, em homenagem à Bahia, em homenagem aos nossos ancestrais, em homenagem aos indígenas pataxós aqui de Coroa Vermelha. Eu vou pedir para vocês, por 1 minuto, fechar os olhos e respirar profundamente. E se conectar com o ruído do seu coração. Celebrando a paz, celebrando a vida, agradecendo seus ancestrais pelo corpo, por essa vida. Obrigado, papai, obrigado, mamãe, por terem me dado a vida. Obrigado, vovôs, vovós, por terem lutado, por terem sobrevivido, por terem passado por tantas coisas para que eu pudesse estar aqui. Sinto muito pelas violências que sofreram, pelas dores que sofreram, pelos traumas que sofreram. Eu deixo tudo isso com vocês e tomo minha vida para mim e sigo adiante, em busca da solução, olhando para a paz. E vou fazer uma coisa muito boa da minha vida. Também homenagem a vocês. Primeiro por mim, pela minha família, pela minha comunidade, mas também homenagem a vocês. Muita gratidão. Muita gratidão. Gratidão, pessoal. Professora Angélica. Obrigada, Diego. Obrigada, professor Alfredo. Professora Thaís pelo convite. A professora Elisângela pela condução e estar conosco, né? Nos conduzindo também neste encontro. Só tenho a agradecer a oportunidade e fico à disposição, né? Caso alguém precise de material, e pode entrar em contato pelo e-mail angélica_cerdotes,
www.justiçajustiça.hotmail.com. Muito obrigada. Alfredo? Eu fui convidado para dar uma palestra numa turma numa universidade, Porto Alegre, e falar sobre justiça restaurativa. Eu comecei a minha fala fazendo um exercício de respiração parecido com o do Diego. Não tão legal quanto o dele, mas bem parecido. Aí depois eu perguntei como é que os alunos estavam chegando, e depois eu perguntei para cada um o que eles entendiam por justiça restaurativa, e depois eu perguntei o que eles tinham aprendido daquele encontro, e aí eu falei, viu? Vocês acabaram de passar por um círculo. Então a gente pode dar uma aula de qualquer assunto de maneira restaurativa. Muito obrigado novamente por esse espaço, obrigado pela paciência de me ouvir, e fico muito feliz de estar aqui e contribuir com cada um de vocês também, da mesma forma, estou aí nas redes, basta dar um clique e eu estou por aí. Muito obrigado, Thaís, obrigado, Elisângela, colegas, Diego, Angélica, um grande abraço, até a próxima. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade e o convite da professora Elisângela e ressaltar que esses colegas, todos eles, eu tenho alta sinergia, admiração e ordens do amor e da ajuda, né? Que são pessoas que eu estimo muito e respeito como profissionais. E gostaria de agradecer todo o acolhimento e confiança da professora Elisângela, esperando que a gente possa ter honrado, né? E nos colocando ao inteiro dispor. E aquele clichê, mas que sempre é bem-vindo, né? Ubuntu e juntos somos mais fortes. A gente fica à total disposição de todos, né? Eu vou passar os contatos para a professora, o pessoal que já tem interesse pelo tema já pode ir efetivando, né, o seu percurso, porque eu acho que é um percurso para a vida, né? A gente não falou ali no início, mas a restaurativa, além de criminal, comunitária, ela é uma filosofia de vida. Então, o que eu almejo para todos nós, o que a gente não consiga restaurar, que a gente possa transformar. E que isso reverbere no ambiente universitário, que é onde são os garantidores do nosso futuro, e que possam ser felizes no presente, através também do uso dessas ferramentas. Muito obrigada, professora. Estamos todos juntos. Que maravilha, muito obrigada, eu que agradeço vocês. Eu quero apenas enfatizar que, para quem não conhece, a gente tem aqui na universidade a Comissão de Processo Disciplinar Discente, que é um processo onde o aluno geralmente vai para algum tipo de encaminhado para algum tipo de punição, mas nós temos o processo de mediação discente. Então, essa comissão existe desde 2019 e ela é embasada nesses princípios todos que vocês colocaram aqui, mas claro que não trabalhamos em todos os momentos com essas práticas que vocês colocaram, por isso que a gente precisa muito da ajuda de vocês também. Mas é uma semente que está plantada aqui na universidade, que é uma forma de resolução de conflitos, através do diálogo, através de poder refletir sobre o ocorrido e não visando aí a punição, mas assim a reflexão sobre o dano, né, que foi causado naquela situação. É muito interessante porque a gente está numa universidade que é um ambiente educativo e também seria muito bom se a gente pudesse usar mais esse caminho, né, e não outros caminhos que não tivessem talvez como punição, né, o encaminhamento final. Bom, mas isso é apenas para vocês conhecerem, eu também me interesso muito por esse assunto, não conheço como vocês, mas espero aprender mais com vocês. Muito obrigada, Angélica, muito obrigada, Alfredo, Diego, muito obrigada aí, né, que está mais longe de nós, mas a internet nos propicia estar todos juntos. E a Thaís aí, que foi a grande mediadora de todo o evento, que nos colocou em contato, né, e com quem também a gente vai ficar em contato, esperamos com vocês também, mas por meio da Thaís aí, foi a grande organizadora desse encontro. Agradeço vocês, né, agradeço a quem nos assiste, ao pessoal que
nos ajudou aqui na transmissão, que hoje é a Maria Luísa. Então, agradeço e desejo aí bom descanso para vocês e fiquemos em contato. Com certeza a gente vai querer alguns materiais, mas aí a gente manda um e-mail pedindo para vocês nos encaminhar, tá? Um grande abraço para todos vocês e estamos juntos aí numa próxima, tá? Nos vemos. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, tchau.